E isso deixa a tiragem muito mais rica. Não é apenas uma coisa que você tira uma carta e aí você tem uma pílula mágica que você dá para a pessoa que vai dizer sim ou não. Primeiro contando a minha experiência do tarô, como que o tarô apareceu na minha vida e por que eu gosto tanto dele, né? Por que eu utilizo tanto o tarô. Eu já entrei em contato com o tarô desde que eu estava fazendo a faculdade, eu fiz psicologia, e na psicologia eu entrei mais na linha junguiana, e nessa linha a gente já começou a entender sobre os símbolos, entrar em toda essa parte da mitologia, do inconsciente. Então, isso foi me levando a investigar, a pesquisar toda essa simbologia associada. E, entre outras coisas, eu fui descobrindo o tarô. E a primeira investigação mais profunda que eu fiz do tarô foi durante um ano. Eu tinha uma professora da PUC, onde a gente estudava ao mesmo tempo o tarô, astrologia, cabala. Então foi um estudo bem bacana, porque foi uma coisa bem integrada, onde a gente viu que a gente dá para interligar o tarô com essas várias possibilidades de conhecimento. E a gente viu que tem uma abrangência muito grande quando você começa a perceber, né, o alcance que os símbolos têm, o quanto que isso está relacionado com o nosso cotidiano, com a busca, né, do entendimento das coisas da vida, e como eu já estava buscando isso, né, cada vez mais me apaixonando pela psicologia, e buscando também, além da psicologia, outras possibilidades de trabalho, né, não só a psicologia em si, mas buscando outras técnicas e outras formas de autoconhecimento. Eu entrei nesse curso e a gente começou a associar tudo. E aí depois eu fiz um segundo curso, que foi um curso onde eu trabalhei mais a minha intuição. Então era um curso de vivência, a gente dormia à noite com a carta, de manhã a gente anotava a carta. Então a gente foi trabalhando essa sensibilização, essa percepção de como aquele símbolo, aquela carta, ela se manifestava no nosso dia a dia. E aí eu fui integrando um tanto do conhecimento mais de raciocínio, né, dos mitos e do que aqueles símbolos traziam de possibilidades, e também desenvolvendo essa parte minha intuitiva. E isso é importante, né, depois eu vou falar um pouquinho para frente, a gente conseguir associar essas duas possibilidades quando a gente vai usar o tarô, seja para a gente, seja para outra pessoa. Então, cada vez mais eu fui me apaixonando e eu utilizo isso agora constantemente, tanto para mim, né, como o meu recurso de autoconhecimento, como para as pessoas também, para ajudar. A gente vai depois entender mais profundamente como o tarô ajuda no dia a dia, mas basicamente nesse aprofundamento do autoconhecimento, a gente se entender mais, a gente se acolher mais nas nossas necessidades e buscar soluções lá que às vezes a gente fica meio perdido e não sabe por onde vai. Então, a partir disso, eu comecei a fazer essa jornada, né, eu chamo a Jornada do Tarô, e eu vou, a partir de hoje, fazer algumas lives com essa jornada junto com vocês, para que vocês possam acompanhar esse raciocínio simbólico que, a partir do tarô, a gente pode ter e que pode levar para a vida. Porque o tarô, ele nos aproxima, né, desse olhar para a vida. Isso que é bacana, né? Não é uma coisa que fica lá estratosférica, ele traz recursos para a gente olhar para o nosso dia a dia. E isso favorece, isso nos aproxima, né, do que a gente precisa entender. A gente vai buscar essa jornada nessas lives, né, a partir de agora, buscando esse aprofundamento dessa reflexão, para que vocês também possam aproveitar isso no dia a dia de vocês, ficarem mais conscientes quando vocês olharem um símbolo, o que aquilo está querendo dizer para mim, por que aquilo está acontecendo de forma repetida para mim,
e aí a gente vai expandindo a nossa consciência, e isso é muito bacana, isso ajuda sempre. Então, agora eu vou falar um pouquinho como que o tarô surgiu, assim, qual foi a origem do tarô. Essa origem, ela é um pouco controversa, ele é, assim, mais especulativa, né? Só que existem, assim, eu fui buscar autores que investigaram isso, que são autores de confiança, né, que são estudiosos mesmo, por exemplo, Mebs escreveu 2 livros que foram publicados, né, pela editora Utrix Pensamento, que foi Os Arcanos Maiores e Os Arcanos Menores. É um livro muito bacana para quem quer aprofundar, não para quem vai começar ainda, depois eu vou dar outras dicas do começo, mas porque ele vai aprofundar nessa energia mais de linguagem hermética profunda. E ele foi uma das pessoas que percebeu, né, que essa linguagem do tarô veio lá do Egito, né, foi trazida de toda uma cultura do Egito, e antes mesmo o Egito trazendo toda uma sabedoria que vinha lá da Atlântida. Então, é uma coisa muito antiga e que era trazida no Egito pelos sacerdotes, né, e um conhecimento que vinha através de um ser que foi chamado de Hermes, o Trismegistus, ou também conhecido como Tote, como Mercúrio. Então, esse ser, ele é uma representação simbólica também de todo um conhecimento, de toda uma condição de buscar a energia, de como transformar a energia. Então, a partir dessa vinda, desse conhecimento, o tarô foi difundido basicamente no século XIV na Europa, principalmente na Europa cristã, e aí também acabou indo para a França, tanto que o tarô de Marsella, que é um tarô muito conhecido, eu comecei com o tarô de Marsella, né? Ele é um tarô assim bem objetivo, ele tem 3 cores básicas, o azul representando a parte mais espiritual, o vermelho mais a parte material, a parte do instinto, e o amarelo do conhecimento. Então, é um tarô bem básico, assim. Então, eu comecei por ele. Ele tem o mesmo formato, né, do tarô que eu uso hoje, que é o mitológico, mas o que fez eu sair do tarô de Marsella era porque os arcanos menores, que a gente vai ver que são os naipes, eles eram apenas figuras de taças, de símbolos de ouro, e eles faltava assim uma simbologia mais viva que para mim era mais interessante. Mas de qualquer forma, ele é a base, né, de referência dos tarôs. Então ele é um tarô que a gente precisa realmente honrar, e ele veio de todo aquele conhecimento lá da França e tudo mais. Então, basicamente, a gente tem essas referências, e a partir disso, o tarô foi sendo difundido e apareceram diversos tarôs. Agora, a estrutura básica do tarô, que são 78 arcanos ou cartas, que são 22 maiores e 56 menores, é uma estrutura básica desse tarô mais tradicional, que também existe no mitológico e existe em outros. E depois apareceram outros tipos de tarô que são mais meditativos, tarô de anjos, tarô de cristais, mas aí já é um outro tipo de corrente que é diferente dessa original. Então, o que a gente vê? O que é o tarô, na verdade? Então, para a gente entender o tarô, a gente tem que ver 2 conceitos, que é um conceito adivinhatório e um conceito divinatório. Tem gente que vai usar uma leitura mais adivinhatória, não é a minha escolha, vamos dizer assim, né? Até porque eu escolhi por essa visão mais psicológica, mais investigativa. Então, eu utilizo mais essa visão divinatória, que é a conexão com o divino, né? Com aquilo que está aí disponível, que é transcendente, que faz você olhar de cima para a situação. Porque às vezes a gente está tão envolvido com os conflitos do dia a dia, ai meu Deus, será que eu vou? Será que eu compro a casa? Ai, será que aquela pessoa vai gostar de mim? O chefe vai aprovar? E a gente fica naquele caldo, né, do dia a dia, e a gente se esquece de olhar, de ter esse olhar mais diferenciado, né, de conectar com a nossa essência, com o que realmente importa para a gente, né,
que é esse divino que é a nossa jornada evolutiva, aquilo que faz diferença, aquilo que realmente nos traz alegria, que nos traz conforto. Então, essa visão mais divinatória é conseguir buscar onde está esse divino na nossa vida que a gente perdeu, né, por conta da correria, por conta da ansiedade e às vezes coisas que a gente não conseguiu e aí ficou frustrado. Então, na minha visão, na minha experiência, o tarô ele vai dar essa abertura de percepção, né? Esse olhar mais amplo para a nossa vida mesmo, para a gente poder investigar e ter novas dicas, novas possibilidades. E aí a gente pode brincar com o próprio nome tarô, que se a gente usar o que a gente chama de anagrama, se a gente mudar a posição das letras, a gente consegue da palavra tarô aparecer a palavra rota, né, que significa caminho, que significa guia, né? Então, de fato, quando você vai entrar numa leitura de tarô, né, uma investigação tarô, você está buscando um caminho de orientação que vai te mostrando, olha, tem isso, e você já olhou para isso, ó, você está só fixado nisso, né? Então, é um caminho que vai te mostrando essas possibilidades, onde tem lá a árvore caiu e está parado, está bloqueado o caminho, onde tem, de repente, flores e você nem está olhando para aquelas flores. Então, vai ampliando essa visão. Por isso que o próprio nome Rota está dentro do nome tarô, né? Porque contém essa energia. Um outro nome que, se a gente brincar aí com essas letras, né? A gente pode encontrar o nome Torá, que é uma energia sagrada, de todo um conhecimento hebraico aí do sagrado, daquilo que está para ser revelado, daquilo que é uma fundação que baseia a nossa evolução. Então, tem toda uma energia sagrada no próprio nome tarô. E até nos arcanos, se você for fazer essa brincadeira do anagrama, por exemplo, a palavra mago, né, que é um dos arcanos do tarô, número 1, se você inverter a palavra, você acha a palavra Ogã, que é um outro oráculo, que é o oráculo das árvores, que eu comecei até a estudar, mas ainda chego lá. E então você vê que o próprio nome, ele tem uma simbologia, ele tem uma força energética, né? Isso é bacana porque você vai desdobrando, você vai olhando para a figura e ela vai conversando com você, você vai interagindo com aquele símbolo. E isso deixa a tiragem muito mais rica. Não é apenas uma coisa que você tira uma carta e aí você tem uma pílula mágica que você dá para a pessoa que vai dizer sim ou não. E muito mais dicas que vão aparecendo, que vão fazendo a pessoa aí, nossa, isso tem a ver, poxa, eu já tinha percebido isso, mas sabe que eu não tinha validado isso? Que no fundo, a gente, muitas vezes a gente já sabe do que a gente precisa, só que às vezes a gente teima em não olhar, em não validar, e quando você vai investigando com a energia do tarô, né, nesse caminho, você vai percebendo coisas que já estavam ali e que começam a aparecer para você. Eu tenho uma experiência que aconteceu comigo do tarô que foi muito engraçada. Eu tinha um baralho, era até do tarô de Marsella, e de repente desapareceu a carta da força, né? Desapareceu e procuro, revirei a casa, esqueci, não deu mais para usar aquele baralho, porque literalmente aquela carta sumiu. E aí, depois de anos, porque a carta da força, ela tem uma mulher colocando a boca na mão do leão, né? Toda aquela condição do instinto que o leão representa. E depois de muitos anos, eu estava trabalhando na minha terapia essa questão de como eu lidava com os meus instintos, com a minha raiva, né? Com essas questões mais do animal dentro da gente. E primeiro aconteceu uma coisa muito engraçada, que eu estava sentado, era um outro espaço astrolábio ainda, e o portãozinho da entrada ficava aberto, tinha uma muretinha, e eu estava lá sentada, e de repente passa um homem com um cachorro enorme, com uma coleira, e o cachorro entra pelo portãozinho e deita a cabeça na minha perna, assim, deitado, quietinho. Aí o moço fala assim, nossa, mas isso nunca aconteceu? Que estranho, não sei o que, tal. Aí o cachorro levanta, vai embora. Quando volta, eu estava ainda sentada lá, foi meio que logo depois.
cachorro faz a mesma coisa, né? E naquela noite, naquela tarde, não sei, naquele dia, eu fui pegar uma coisa numa gaveta, a carta estava enfiada assim no fim da gaveta, a carta caiu, era a carta da força. Então eu falei, uau! Então, literalmente, se manifestou esse símbolo 2 vezes, né? O cachorro que entrou e que o cara falou, nossa, o que aconteceu? E aí eu falei, opa, pera lá, então deixa eu colher ainda mais isso, né? E depois, como se não fosse o suficiente, a gente tinha do lado lá um lava rápido, né? E tinha 2 cachorros enormes, que até meu filho adorava os cachorros, né? Um pretão lá, não lembro o nome dele. E o cachorro resolveu entrar e ficar num cantinho na frente, assim, perto da árvore, e não queria sair de jeito nenhum. E o dono falou, mas por que esse cachorro não sai daí? E aí trouxe comida, falou, ah, não, com comida ele vai sair. O cachorro não saía de lá. Ele só saiu quando ele quis. Então, isso acontece também com os símbolos, né? Porque eles se apresentam na nossa vida quando a gente precisa olhar para eles. E às vezes a gente não quer olhar e eles ficam lá batendo na nossa porta. E o tarô vai trazer todo esse universo simbólico para a gente conseguir olhar para aquilo que a gente precisa olhar, parar de brigar, porque às vezes a gente fica rejeitando alguma coisa, ai não, acho que eu não vou olhar para isso, porque é difícil. Só que a gente nem imagina que a gente está gastando uma energia para deixar aquilo de lado, né? E aquela energia podia ser utilizada tanto para resolver aquela questão, como para muitas outras coisas. O próprio Jung dizia, quando você reprime um conteúdo, você está gastando uma energia tão enorme psiquicamente que te falta uma energia para a sua vida. E ao contrário, se você encara lá o leão, o cachorro, né? O que quer que você precise encarar, aquela energia ela vai ser liberada e aí você tem, de fato, um empurrão para um monte de coisas que às vezes você não estava conseguindo andar. Então, isso é muito bacana. Então, a gente vê que isso está na própria estrutura do tarô, do símbolo. E como que o tarô se apresenta? A gente tem, como eu falei, 22 arcanos maiores. Arcano é também uma palavra sagrada que diz respeito a toda esse sagrado, esse oculto que precisa ser revelado, né? Toda esse descobrir que está por trás. Então, tem esses arcanos maiores, que são 22, e, como eu falei, os menores, que são 56. Pensando nos arcanos maiores, o próprio número 22, ele está inserido na condição do estudo da Cabala, né? Existem 22 letras sagradas no hebraico, né, que são relacionadas energeticamente com esses arcanos maiores. E também, se a gente for estudar a própria árvore da vida, que é um estudo também do nosso processo evolutivo, né? Porque o que a árvore da vida é? Ela tem aquelas esferas, que são as Sefirot, que representam os atributos divinos que a gente veio desenvolver. Então, veio desenvolver misericórdia, veio desenvolver justiça, né? Todos esses atributos. E como a gente pode desenvolver ele, a gente vai ver que são essas 10 Sefirot, e entre essas Sefirot, essas esferas, esses atributos que a gente precisa desenvolver, estão os caminhos que representam esses 22 arcanos. Então, o próprio número 22, de terem 22 arcanos, não foi ao léu. Representa toda essa jornada evolutiva, onde você vai desenvolvendo esses atributos divinos, essas habilidades, para poder se tornar um ser melhor. Porque, no fundo, a gente está buscando isso, ser mais feliz, ser cada vez melhor para a gente, para o outro. Então, isso está no próprio aprimoramento dos estudos da Cabala, né, quando você vai fazer a meditação. E a própria Cabala é uma condição muito mais dinâmica, né? Você não vai estudar Cabala só racionalmente, intelectualmente. Você vai precisar meditar nos nomes sagrados, nos símbolos. Por isso que os nomes sagrados, né, são usados usando mantras para meditação, né? Porque eles contêm uma força energética, um poder, né, de vibração que altera
a energia. Então, quando você está lá de frente da carta do tarô, ela está emanando uma energia para você, ela está fazendo um convite, né, para você refletir aquilo que você precisa dentro de você, para você fazer uma parceria com alguma coisa lá que você precisa se associar, e às vezes é um potencial também que está lá, que está adormecido, que você tem, que é bom e que você ainda não pegou para você. Então o tarô vai mostrando tudo isso, não só aquilo que tem de bloqueio, que você precisa transpor e as dicas de como você trabalha, mas assim, o que tem lá de bom também nos seus atributos, nas suas qualidades, que ainda você não pegou para você. Então, isso também a gente vai poder investigar e olhar quando a gente está trabalhando com ele. E uma coisa que eu falei no começo, né, que eu quero esclarecer é, quando você vai trabalhar com um oráculo, com um instrumento de autoconhecimento como esse, é importantíssimo ter as duas coisas em vista, né? O conhecimento mais racional, então você vai estudar mitologia, você vai estudar os símbolos, porque isso é um conhecimento mais universal, arquetípico, né? A gente vai falar daqui a pouco dos arquétipos. Então, ele está aí, né? Várias pessoas já entraram em contato com essas energias primordiais, que são os arquétipos. Então, por exemplo, o arquétipo da força, como eu falei, numa mitologia de um país, vai ter uma história lá representando isso. Excalibur, por exemplo. O que representa a pureza que você tem que ter para poder tirar aquela espada. Não é qualquer força que você vai fazer que você consegue pegar Excalibur. Então, e num outro mito, a força vai representar você ficar lá numa meditação acima de uma montanha e buscando aquela força espiritual que você precisa para superar alguma coisa. Mas essas energias, elas estão aí, né? Então, é importantíssimo a gente estudar, ler, investigar essas histórias, esses mitos, que eles são vivos, tanto que as pessoas se interessam até hoje, como também trabalhar, como eu te falei, a nossa intuição, porque cada momento, quando você está com você mesmo, quando você está de frente de uma pessoa, aquele momento é único. Então, naquele momento, quanto mais você tiver aberto a sua sensibilidade, escutando o outro, escutando as suas percepções, mais a coisa flui, porque aquele momento é um momento de, né, não só de autoconhecimento, mas de transformação. Transformação para o outro e transformação para você mesmo, porque é uma descoberta conjunta que está acontecendo. Então, é muito gostoso, né? Porque é uma coisa que vai sendo tecida em várias mãos. Até quando a gente faz uma leitura, a gente faz uma conexão e pede auxílio, né, para as forças de luz. Então, na verdade, é um tapete maravilhoso que vai sendo tecido, né? E às vezes falta um pedacinho, de repente você tem um insight, de repente alguém te traz uma informação que você viu lá no tarô. Então, é muito dinâmico. E falando um pouquinho ainda dos arcanos maiores, né, que eu falei que tem 22 cartas, o 22 também tem uma energia muito mágica, ele é um número mestre, é uma busca de desenvolvimento da nossa mestria. E nessas 22 cartas, a gente tem uma das cartas, que é o louco, né? Então, a gente tem 21 mais 1 para formar esse 22. Então, esse louco, ele vai percorrer 22 caminhos de evolução para ir se desenvolvendo. E o 21 também tem toda uma coisa interessante, que se a gente desmembrar ele, a gente vai dar 3 vezes 7. E o 3 é uma força muito grande para manifestar as coisas. Então, por exemplo, se você vai desenhar uma geometria com as linhas, você só consegue desenhar a primeira geometria com 3 linhas. Então, você forma o triângulo. Com 2, você não forma nenhuma geometria linear, né? Então, o 3, ele é uma força de manifestação. É quando você traz algo para o manifesto, né? Tanto que a gente faz, às vezes, as afirmações 3 vezes, ou múltiplos de 3. Então, a gente tem isso no próprio número 21. E o 7, que traz toda uma conexão com a energia espiritual. O 7 também está relacionado no tarô com 7 planetas. Então, você vê que está tudo interligado. Então, é tudo muito dinâmico e bem bacana. E agora, os arcanos menores. O que são os arcanos menores? São os naipes. Então, a gente tem ouros, a gente tem paus, a gente tem copas, espadas. E cada naipe representa um caminho de aprendizado no nível concreto.
Então, os arquétipos, eles são esses atributos primordiais do inconsciente coletivo, como eu falei, tem a força, tem o arquétipo da mãe, então a mãe aparece em diversas culturas, a expressão da mãe, o arquétipo do pai, o arquétipo da justiça, então são figuras que aparecem em todos os lugares. E os naipes, né, os arcanos menores, são de que forma você vive esses arquétipos, essas figuras primordiais, no seu dia a dia, no seu cotidiano. E aí a gente vai, por exemplo, no naipe de ouros, a gente vai ter o elemento terra, como que você lida concretamente com a sua vida, com o dinheiro, com a organização do dia a dia, né, a parte mais prática. Por exemplo, se você olhar o naipe de copas, você vai trabalhar o elemento água, que é como você trabalha os seus sentimentos, né, a troca afetiva com as pessoas, como você se nutre, como você se dá o alimento para você mesmo, por exemplo. Espadas, que é a parte mental, como você organiza as suas ideias, como que tipo de pensamentos você tem dentro de você, as crenças que você traz, e o paus, que é a parte mais intuitiva, também representando a nossa ação, né? Então, tem toda uma dinâmica nos naipes, nos arcanos menores, que está relacionado com isso. Como que a gente lida no dia a dia, através dessas funções, do nosso pensamento, do que a gente sente, de como a gente lida concretamente, a nossa intuição, como que a gente lida com esses desafios que aparecem com a mãe, com o pai, com a justiça. Então, a gente vai ter toda essa dinâmica cruzando a informação do arcano maior e do arcano menor. Então, é uma coisa bem fluida nesse sentido. Pensando ainda nos arquétipos, nos símbolos, a gente tem uma literatura que é muito boa, que é o Jung. Jung foi, né, um grande estudioso de toda essa parte simbólica, dos mitos, estudou assim culturas muito antigas, então existe toda uma riqueza aí. Tem um livro que é muito bacana, que foi um dos primeiros que eu li, que chama Jung e o Tarot, que é imperdível, assim, para começar, né, diferente lá do MEPS, que é um já mais hermético, que é um livro muito bacana, muito profundo, e lógico que outros livros, né, do Jung também, Memórias, Sonhos e Reflexões, também eu li lá no começo também, eu indico, tá muito bacana para quem gosta dessa parte simbólica toda. Depois eu vou falar de outros também na próxima live, que eu vou entrar mais no mitológico, né, que é mais essa linha do meu aprendizado, e aí vou falar de outras pessoas, mas para começo, o Jung é muito bacana, ele elucida muito essa visão toda dos símbolos. E o símbolo, ele é vivo, assim. Então, se você teve uma dica aqui do tarô, como eu falei, daqui a pouco um amigo vai lá e fala, tem um livro que está falando sobre tal coisa, e aquele livro vai te ajudar a entender mais aquilo, né? E o próprio símbolo ele vai se desdobrando. Por exemplo, quando você tem um sonho, você entendeu, eu acho que esse sonho tem a ver com aquilo outro. Às vezes, depois de um ano, você lembra aquele sonho, agora eu entendi melhor. Que nem quando você lê um livro, né? Às vezes a gente lê o livro a primeira vez, quando a gente vai ler de novo aquele livro, nossa, mas será que eu li isso? Porque naquele momento você não tinha capacidade de consciência de absorver aquilo. Então, o símbolo ele vai se desdobrando, né? Como se fosse uma rosa que vai abrindo, assim, vai se revelando para você. E quanto mais você se interessa, mais ele aparece para você, que nem a energia da sincronicidade, né? Se você presta atenção no símbolo, ele começa a se revelar, dizendo, tô aqui, quer uma ajudinha aí, né? Então, isso é muito bacana, muito dinâmico nesse sentido, né? Então, na verdade, a gente pode usar o tarô para tudo isso, para quando a gente está muito angustiado e bloqueou a energia e não está sabendo o que faz, né? Quando a gente está na dúvida, se eu for por aqui, o que eu preciso trabalhar? Se eu for por aqui, o que eu preciso trabalhar? Se a gente quer descobrir uma coisa, nossa, eu sinto que eu tenho que fazer alguma coisa diferente, e aí a gente pode receber dicas disso, e o bacana é que no tarô, você não está trabalhando só você está trabalhando sua árvore genealógica, porque lá está todo o campo, né, também de antepassados, do registro akáshico planetário, né,
as informações que tem lá na memória do planeta. Então, às vezes, quando você está lá de frente do tarô, se abre tudo isso e você vê que tem uma memória lá que veio lá do arquétipo do pai, do avô, e você também não só consegue conhecer isso, mas você pode limpar essa energia. Então, por exemplo, você pode associar com cristais o tarô, né? Tem algumas associações que eu faço que são bacanas, você está trabalhando, você pode ir limpando aquela energia, ou se você conhece astrologia, você pode associar, te ajudar a entender melhor lá uma casa astrológica. Então, assim, o tempo todo você vai conseguindo perceber que aquilo que aparece, que aparentemente está fora de você, é um reflexo de dentro de você, de como você está lidando com suas questões, e aquilo aparece fora, como se fosse um reflexo, um espelho, para você, nossa, poxa, estou com essa crença limitante, posso melhorar aqui, né? Então, é uma coisa bem bacana. Então, eu falei bastante, né? Eu me empolgo, dá para a gente falar muito mais, por isso que a gente está dividindo essas lives, né? Porque tem bastante assunto aí para falar. E o importante é que vocês estão aqui, isso é muito bacana, a gente poder estar aqui com vocês, né? E a gente vai agora estar fazendo a próxima live na quinta-feira, e onde eu vou estar trazendo o que é o tarô mitológico, falando um pouco da mitologia. Aqui que vai ter um grupo no WhatsApp, que vai estar aí na bio, está disponível do Instagram, né? No link da bio, para quem quiser participar, porque lá a gente vai trocar informações, vai avisar dos próximos temas, para vocês já irem sabendo, né, do que vai acontecer. E quem quiser participar, deixa aqui para a gente a notificação, que a gente coloca vocês lá no grupo para poder trazer também notícias, reflexões de algum símbolo. Eu percebi tal coisa, que dicas tem sobre esse símbolo? E aí a gente pode trocar essas figurinhas. Então, muito obrigado pela participação de vocês. É muito bom, né, vocês estarem com a gente aqui. E vamos começar essa jornada junto aí, mesmo que você estiver assistindo depois, né? Deixe suas perguntas depois. E o importante é a gente estar descobrindo tudo isso ao mesmo tempo. Então, muito obrigada e até quinta-feira.